Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vamos refletir o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a lei é boa, mas não salva nem torna o homem melhor. Só há salvação quando o humano reconhece a sua incapacidade de salvar-se e se deixa salvar por Deus. É Deus quem nos salva. É Jesus, cujo nome quer dizer exatamente Deus salva. O nosso Salvador. Fora disso, só sabemos
nos defender de nossos pecados e nos esconder atrás de nossas tradições. Os fariseus vieram de Jerusalém para questionar Jesus acerca de algumas tradições antigas que seus discípulos não comiam. Jesus, citando o profeta Isaías, os censurou. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Como viver esse evangelho no dia de hoje? É muito saudável seguir as tradições, mas quando elas impedem a fraternidade e acabam formando a prisão do tradicionalismo, é muito saudável lavar as mãos antes da refeição. Mas quando a tradição nos diz que devemos lavar 5, 6, 10 vezes, pode se transformar num transtorno obsessivo, compulsivo, que vai gerando ansiedade, tristeza, conflito e depressão. O tradicionalismo torna as pessoas prisioneiras e tristes. Jesus libertou de tudo isso e mostrou que ele também seguia as tradições, mas colocava as pessoas e a fraternidade acima de todo gesto, como, por exemplo, lavar as mãos. Podemos nos apresentar bem bonitos externamente, cumprindo as regras e tudo, mas interiormente, algo que só nós conhecemos, manter realidades que tornam o nosso coração sujo, apegado a costumes bobos, impondo tais coisas aos outros e gerando discussões e brigas. Não podemos esquecer o essencial. O essencial é o amor, a fé, o acolhimento, a comunhão com Deus e com os irmãos. Pense bem, oremos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até amanhã.